Já confesso que tenho hoje uma missão impossível. Os irmãos devem estar cansados de ouvirem, a cada domingo, eu lamentando o pouco tempo que temos para expor. E eu havia prometido aos irmãos, na época, domingo passado, já prevendo que não conseguiria dar conta da primeira parte, como um administrador quase prudente, parcelei em 2 vezes sem juros. E pode ser que a parcela fique mais cara hoje. Os juros não esperados cheguem, eu precise parcelar a segunda parcela em 2 vezes. Para que eu não saia daqui deste púlpito endividado. Nós vamos ler o texto de hoje, na esperança de que é possível terminá-lo em tempo. Então hoje eu vou olhar para o tempo, e na hora que o tempo terminar, aí a gente decide se vai parcelar ou não. Oremos depois da leitura do texto, de Efésios capítulo 4, versículo 7 a 16, diz assim a palavra de Deus: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Pai querido, obrigado por tua palavra, nos ajude a meditar nela com fidelidade e a retirar desta palavra tudo aquilo que a gente precisa, tudo aquilo que a gente tem de ouvir, e que aquilo que ouvirmos hoje seja poderoso pelo teu Espírito, ao ponto de transformar nosso coração, nossa vida como um todo. Essa é a nossa oração e fazemos isso no nome de Jesus, teu Filho. Amém. A igreja é o espelho que reflete o esplendor do caráter de Deus. É o grande teatro no qual as perfeições de Yahvé são exibidas para o universo. É assim que Charles Bridges abre seu monumental Christian Ministry, um dos tratados mais importantes de ministério pastoral. Ele abre dizendo que a igreja é o espelho que reflete o esplendor pleno do caráter de Deus. E nós temos visto isso na carta aos Efésios. Antes de ser uma epístola soteriológica, ela é uma epístola eclesiológica. O tema da epístola aos Efésios não é a salvação, é a igreja. Mas não a igreja tão somente, mas a igreja que foi fundada por Jesus. Ela não veio a existir por si mesma, mas com base naquilo que Deus fez em Jesus. Então é uma eclesiologia cristológica, baseada na obra de Cristo, na pessoa de Cristo. E se recorremos a Cristo e sua obra, e se recorremos à salvação,
é porque a salvação em Cristo Jesus, a pessoa e a obra de Cristo Jesus, são cruciais para entendermos a igreja sem Cristo, sua obra e a salvação por meio de Cristo. Não entenderíamos o ser da igreja. Vimos do capítulo 1 ao capítulo 3, a preocupação com que Paulo vai expondo teologicamente os rudimentos da igreja, mostrando o mistério revelado de uma igreja misturada, não mais uma igreja étnica, não mais uma igreja separada pela etnia, mas agora uma igreja que reúne pecadores, gentios e judeus, por causa do sangue de Jesus, que vence Satanás, o pecado e a morte, os três inimigos com os quais Paulo vem lutando desde o capítulo 1. Do capítulo 4 em diante, começando semana passada, nós vimos que ele transforma toda a orientação teológica que ele havia dado para a igreja em uma exortação, e é uma exortação que vem acompanhando uma teologia da peregrinação. Nós gastamos tempo, por exemplo, quando visitamos o capítulo 2, para mostrar que quando Ele nos deu vida quando nós andávamos nas trevas. Ele está falando de uma peregrinação o tempo todo. Aqueles que peregrinam em Adão, aqueles que peregrinam em Cristo, mas todos peregrinam, todos estão andando, todos estão caminhando para um fim. Não existem pessoas flutuando no nada sem fim. Todos estão caminhando para um fim. Ou estamos caminhando para o mais alto céu, ou estamos caminhando para o mais profundo inferno. Mas não existe um caminhar a esmo sem fim. Ou estamos andando em direção a Deus, ou estamos andando na direção contrária a Deus. E é a partir dessa metáfora do andar que toda a parte dedicada à ética da igreja, que vai do capítulo 4 ao 6, vai ser trabalhada. Vimos na semana passada que a exortação ética de Paulo começa, depois de ter ensinado teologia, agora convocando a prática dessa teologia a uma exortação a andar em unidade. Vimos no capítulo 4, versículo 1: peço que vocês vivam de maneira digna da vocação. Eu não gosto muito dessa, quando a gente perde a metáfora da Bíblia. O viver é muito interessante, viver é incrível. Quando a gente pensa em respirar por algo, viver por algo, mas Paulo está chamando a atenção o tempo todo para um andar. Entenda esse viver aqui, não como alguém que vive simplesmente, mas como alguém que está andando, como alguém que está indo em direção a algo, porque ele vai falar isso no 4, vai falar isso no 5, vai falar isso o tempo todo. Ele está orientando a gente a andar. E o primeiro lugar para o qual ele direciona o andar é a unidade. Este povo, que é o mistério revelado, precisa andar em unidade. Paulo vai falar sobre o crescimento de uma igreja que depende de uma exortação à unidade, que esta igreja trabalhe para o crescimento do corpo, de que o meu envolvimento com a igreja não é para o meu crescimento espiritual, mas é para o crescimento e maturidade da igreja. Você trabalha com a ira, você trabalha com os sentimentos complicados que você carrega dentro de você contra alguém, não para que você seja um ser humano melhor, mas para que a igreja seja melhor, para que a igreja reflita maturidade, para que a igreja cresça. O compromisso do cuidado que você tem de ter com sua vida reflete o cuidado da membresia, da igreja como um todo. Não estamos falando do seu crescimento espiritual, estamos falando do crescimento espiritual de uma igreja. E é por isso que vimos o texto terminar
com Paulo dizendo: há somente um corpo, um só Espírito, como também uma só esperança para a qual fomos chamados, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e preste atenção, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Todos, igreja. Ele está falando o tempo todo da igreja. Portanto, as exortações que nós vimos na semana passada, sobretudo no que diz respeito à ira, ela diz respeito ao nosso comprometimento com a igreja, com o crescimento, com o desenvolvimento, com a edificação, a maturidade da igreja. A segunda parte dessa exposição, que vai do versículo 7 a 16, que nós lemos, ela vai começar com um contraste, e esse contraste é que vai refletir tudo o que foi dito até então. Por exemplo, vimos na semana passada que esse andar em unidade exige, em primeiro lugar, uma exortação à unidade, versículos 1 a 3. Analisamos os elementos que constituem essa unidade, os versículos 4 a 6. Hoje nós vamos dedicar aos versículos 7 a 16, que trabalham os dons para a preservação da unidade da igreja. E para analisarmos os dons que preservam a unidade da igreja, Paulo adotou uma estratégia, a de ensinar a partir de um texto bíblico que ele vai expor. A coisa mais óbvia deste mundo, o que um pastor vive fazendo todo domingo. E se ele não faz isso, ele está fazendo alguma coisa errada. Ele tem de ensinar algo, tem de buscar isso num texto bíblico e expor o texto bíblico para a igreja. É exatamente o que Paulo vai fazer dos versículos 7 em diante. Por exemplo, o versículo 7 ele nos dá um ensino. O versículo 8 ele nos dá o fundamento do ensino, que é o texto bíblico que ele vai expor. Terceiro, versículo 9 a 16, ele faz a exposição desse ensino. Ele chega a explicar este ensino. E ele explica este ensino do versículo 9 ao versículo 16, expondo ele para a igreja. O que você acha que a gente vai fazer hoje? Exatamente isso. Nós vamos começar em primeiro lugar com o ensino, versículo 7. Na sequência vamos analisar o texto que Paulo está expondo, que é o versículo de número 8. E vamos encerrar com o versículo 9 a 16, analisando a exposição de Paulo, dividida em dois tópicos que nós vamos anunciar daqui a pouco. Esse é o nosso escatom. Se der tempo, a gente aprende os dois tópicos hoje, senão a gente deixa para a semana que vem. Tá certo? Vamos então. Vamos começar com o ensino de Paulo. O ensino é o versículo 8. O que diz o versículo 8? E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Quero gastar um tempinho com esse E da sua Bíblia aí, quem está com a NAA. Né? Este E, que a gente em geral no português entende ser uma conjunção aditiva, no grego tem outra função, tem uma função adversativa, de contraste. Ele não está querendo adicionar algo, ele não está dizendo um monte de coisas do versículo 1 ao 6 e acrescentando mais um monte de outras coisas até o versículo 16. Ele disse algo do 1 ao 6 e de repente ele vai contrastar com algo que foi dito anteriormente. A pergunta é, o que ele vai contrastar? O que é esse mais que Paulo vai colocar a despeito do que foi dito anteriormente? Para a gente poder entender, a gente precisa ir adiante. A gente vai perceber que ele vai dizer, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Primeira coisa que vem na nossa mente é a palavra graça. O que é esta graça que Paulo está se referindo?
Em geral, quando a gente usa a palavra graça, a gente fala do favor imerecido de Deus. Quando Deus derrama algo sobre nós, nos dá algo, é sempre da ordem da dação, sempre da ordem da doação, sempre da ordem da dádiva, não é? Então, quando recebemos algo que nós não merecemos, chamamos isso de graça. A salvação, por exemplo, é uma graça de Deus que nós recebemos. A regeneração é uma graça de Deus que nós recebemos. Não é por méritos, não é pelos nossos esforços, é pela bondade, pelo hesed, pela misericórdia de Yahvé. É por causa da misericórdia de Deus que recebemos a graça de crer em Jesus Cristo e arrependermos dos nossos pecados. Mas a graça que Paulo está se referindo aqui é aquela que está atrelada ao dom de Cristo, que tem a ver com as capacitações que Deus dá a uma pessoa, para que ela possa desenvolver seus ministérios, para que ela possa desenvolver seu serviço. São os meios pelos quais Deus disponibiliza graciosamente para que pessoas possam exercê-los, para que pessoas possam servir. Isso fica claro quando na sequência nós observamos que é uma graça dada a cada um de nós. E aí eu preciso contrastar com o que foi dito antes para você entender o contraste. Até agora Paulo está falando da igreja como um todo. Agora ele vai se dirigir a cada um daqueles que fazem parte deste todo. Então, se você observou o versículo 6, por exemplo, do capítulo 4, está dizendo: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Agora vem um mais, vem uma adversativa, mas o que acontece de diferente aqui? Parece que uma graça é concedida a cada um, e não a igreja como um todo, mas a cada um recebe esta graça, e recebe essa graça, não segundo a sua operosidade, segundo os seus talentos, segundo os seus merecimentos, porque é graça, é caris, é graça. Recebe cada um dos membros da igreja uma graça de Deus, e essa graça de Deus vem por meio do quê? Vem por meio de Cristo Jesus, segundo o meio, a maneira, os limites de Cristo Jesus. Então, o que Paulo começa dizendo? Que a graça foi concedida a cada um de nós, mas não de acordo com nossas competências, nossos talentos naturais, mas de acordo com a medida do dom de Cristo. Cristo tem uma boa medida, e com essa boa medida, Ele distribui essa graça à igreja, a cada um de seus membros, na medida certa. Isso é maravilhoso, porque cada um vai ser agraciado por Deus, através da obra de Cristo Jesus, com uma capacitação que vem de Jesus, para realizar algo na igreja, para a igreja. Todos os membros de uma igreja são agraciados por isso, cada um de uma maneira específica, agora não mais como um todo, mas como indivíduos. Cada indivíduo da igreja, cada membro da igreja é agraciado com uma capacidade para servir a Jesus. E é engraçado porque é segundo a medida dele. E é importante que a gente diga isso, porque alguns podem simplesmente dizer: ô Jesus, sua régua está ruim, eu merecia mais. Olha o tamanho de coisas que eu faço aqui, eu precisava de mais dom. Pô, esse sujeito chegou agora na igreja? Como assim? Está querendo sentar na janelinha? Tem que passar por um processo. Tem de passar por um processo até desfrutar do que a gente rala para conseguir. Não é disso que Paulo está falando. Paulo não está falando de algo que você precisou desenvolver para exercer na igreja. Paulo está falando de uma ação livre de Jesus,
distribuir essa graça a cada um dos membros como lhe apraz, e Ele sabe a medida certa da graça que cada um de nós precisa para realizar o ministério que Ele colocou nas mãos de cada um de nós. O dom é de Cristo, e isso mostra o contraste com o versículo 6, porque revela que Ele se dirige a cada um dos membros da igreja, mostrando que cada crente recebeu de Cristo, melhor dizendo, a medida de um dom a ser usado em uma função específica no corpo. Ou seja, Paulo está dizendo que os membros da igreja serão agraciados para exercer um ministério específico na igreja, coisas que eles vão realizar naquele contexto, naquela igreja, e que é necessário para aquela igreja. Jonas, não gostei muito disso, então eu quero mais argumentos. Esse é o segundo ponto de Paulo. Logo depois de explicar isso, Paulo vai se basear em um texto do Antigo Testamento, um salmo, Salmo 68, o salmo que nós lemos na abertura do nosso culto de hoje. O que Paulo diz? Em primeiro lugar, por isso diz, ele vai dizer, nessa abertura retórica da apresentação do texto que ele vai se basear no Antigo Testamento para provar tudo o que ele disse anteriormente, ele vai dizer exatamente o texto. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Salmo 68 é um daqueles salmos que todo pregador gostaria de fugir, se ele estivesse numa sequência para pregar, de tão difícil que é, mas a dificuldade de exposição do Salmo 68 revela também a beleza desse salmo, o quanto ele é belo. E o fato de ser um salmo difícil não significa que a gente não consiga entender a sua missão e por que ele está ali. O Salmo 68 é um salmo curioso, porque é um salmo que fala de uma vitória, de um êxito, de um triunfo de Deus contra os inimigos de Israel. E o nosso velho e bom soldado, que está ali olhando para Paulo, vai agora observar um texto de triunfo na batalha. Sabemos que o soldado que está ali vigiando Paulo não tira os olhos dele, certo? E ele está todo domingo aqui na igreja. Ele nunca seria disciplinado por ausência de culto, porque ele não falta em nossos cultos. Está todo domingo, ele aparece aqui no sermão. E ele aparece aqui agora. E aparece no momento em que Paulo chama atenção para um texto que mostra Deus dando êxito à nação contra os seus inimigos, e o que Deus faz com os inimigos de Israel. O curioso é que o texto vai falando para Deus, na segunda pessoa. Se você leu com atenção o Salmo 68, você vai ver isso. Ele está falando para Deus, e dizendo para Deus, e falando o que Deus fez. E o que Deus fez? No Salmo nós encontramos Deus, não é, dizendo que ele foi elevado às alturas, e na sequência levou cativo o cativeiro e recebeu as dádivas. Porque numa batalha, o que acontecia? O vencedor recebia não só os despojos da guerra, recebiam também os escravos. Ele recebe agora um monte de prisioneiros. Ele tem agora seus prisioneiros. Israel recebe os seus prisioneiros. Isso está lá no Salmo. Tem os seus prisioneiros, tem os seus despojos, tem portanto êxito, recebe essas dádivas. E essas dádivas vêm de quem? Essas dádivas, isso que ele recebe, são os despojos do inimigo. São os despojos dos inimigos de Israel. Todos aqueles despojos estão agora depositados diante do Senhor, do Deus de Israel, diante do povo de Deus. Mas aqui, Paulo faz algo curioso,
que faz algumas pessoas se perguntarem: poxa, Paulo mudou o texto do Antigo Testamento? Não, Paulo não mudou o texto do Antigo Testamento. Não estamos diante de uma citação do versículo que nós lemos hoje. Esse trecho, Paulo está fazendo o resumo de todo o capítulo 68. Por isso ele não fala na segunda pessoa, mas fala na terceira. Veja o que Paulo diz: quando ele subiu às alturas, se referindo a Cristo Jesus, subindo às alturas, em êxito contra os seus inimigos, no êxito contra a batalha, no êxito contra aqueles que guerreiam contra Deus. E no caso da epístola de Efésios, a gente sabe quais são os inimigos de Jesus. Os inimigos de Jesus: Satanás, a morte, o pecado. Então Jesus, ele sobe às alturas, exitoso contra os inimigos de Deus. E o que ele faz? Ele concede dons, porque é isso que vai acontecer no Salmo 68. Os súditos de Deus vão receber as dádivas de Deus. Os súditos de Deus, eles não vão ter de entregar absolutamente nenhum despojo. Eles não são inimigos de Deus, eles não são dos inimigos do Senhor, mas eles recebem as dádivas de Deus, recebem o que vem de Deus. Então Paulo está dizendo: o Salmo 68 é a história de um triunfo. O triunfo de um rei que está sobre todo o império, sobre todos os reinos da terra, sobre todos aqueles que se levantam contra o seu povo, e vai conceder, vai dar, vai doar a todos os seus súditos todos os benefícios de serem participantes do seu reino. Paulo lê o texto, explica o texto somente em seguida, porque na primeira parte a única coisa que a gente sabe é que Paulo está recorrendo a um texto que mostra a vitória de Israel por causa de Deus contra os seus inimigos, mas ao mesmo tempo mostrando que Jesus é aquele que tipifica o ensino do Salmo 68 de um Deus vitorioso que compartilha, que doa, que dá ao seu povo graciosamente. Ou seja, Paulo está falando sobre a distribuição de dons espirituais para a igreja, um momento de vitória. Se a igreja hoje tem dons, é porque ele venceu Satanás, a morte, o pecado. Se a igreja hoje pode receber dessa distribuição dos dons, das dádivas, que vem de Cristo Jesus, é porque ele venceu o seu inimigo, é porque o seu inimigo foi destruído. E então é por esta razão que a igreja exerce um dom. Todos os dons que recebemos são fruto da vitória de Cristo Jesus. Mas isso não é suficiente. Paulo precisa expor o texto. E o terceiro e último ponto vai do versículo 9 ao 16. E o versículo 9 ao versículo 16 é a sétima das 8 frases longas de Paulo na epístola aos Efésios. Sabe aquele tiro que ele dá e fica uma sentença atrás da outra, uma sentença atrás da outra, como se fosse uma rajada, tudo de uma só vez? É o que vai acontecer agora. Aqui, para o terror dos gramáticos, não tem, e da estilística, né? Não tem ponto, não tem nada, é tudo uma oração só, e você vai saber a ordem do discurso pela desinência das palavras, é só isso que você tem. Então agora, aperta o cinto aí, meu irmão, minha irmã. Do versículo 9 a 16, ele vai fazer uma exposição disso que ele acabou de falar, desse versículo que resume o Salmo 68. E ele vai trazer 2 ensinos. Quantos ensinos? 2. O primeiro ensino está relacionado ao verbo subir. Ele subiu aos céus. Só sobe aos céus, só sobe às alturas o vencedor, o vitorioso. Só o rei sobe. Certo? E o segundo ensino, baseado no verbo conceder, doar, dar. O primeiro ensino, que é o ensino centrado na frase ele subiu, está nos versículos 9 e 10.
Observe comigo o que diz o versículo 9 e 10. Então veja, ele disse que temos graça, cada um de nós, por causa de Jesus, que distribuiu isso segundo uma boa medida, a medida do dom de Cristo. Segundo, aprendemos que essa boa medida é resultado da vitória de Jesus contra Satanás, a morte, o pecado. Ele é o vencedor, que agora compartilha com seu povo os benefícios dessa vitória. E a vitória contra Satanás, o pecado e a morte é representado no gozo que a igreja tem de sua presença e na liberdade com a qual ela exerce o ministério a partir de dons que ele concede à igreja, a cada um. Quando ele vai expor o texto, veja como ele é claro no versículo 9. Ele diz: ora, o que quer dizer ele subiu? Então a primeira coisa que Paulo quer explicar aqui é o que significa esse ele subiu. Veja o que ele diz: senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aqui a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, porque tem muita gente que acha que aqui é o inferno. Mas existe uma palavra típica para o inferno que é Hades, e Hades não aparece aqui. Aqui, o máximo que você pode entender, sabe, da profundidade da terra, é a sepultura. Aquele que ascendeu aos céus, que ressuscitou e subiu aos altos céus, foi aquele que antes desceu, encarnou, e desceu até a sepultura, e morreu, mas depois ressuscitou, e a sua ressurreição representa a vitória mais importante para a igreja. Então veja o que Paulo está dizendo: você tem um vencedor, você tem um rei vencedor. Imagina nessa hora o soldado romano olhando. Você tem um rei vitorioso, e este rei vitorioso, que está acima nos céus, que não há um lugar nos céus que alguém possa estar, porque o mais alto dos céus, lá ele está. Ele desceu ao mais baixo da terra, que é a sepultura. Aquele que é vitorioso se tornou vitorioso e subiu, porque antes desceu. Meus irmãos, eu acho que tem tanto ensino nisso aqui. A gente vive vendo Paulo mostrando como que a gente lida com a vaidade, com o orgulho. E a gente falou muito disso na semana passada. E o maior exemplo que Paulo nos oferece é o Cristo que vence, mas não sem antes descer. Não há vitória sem humilhação, não há êxito sem humilhação, não há a possibilidade de exercício dessa vitória específica da qual Paulo está falando, sem que aquele que vai provar da vitória antes desça até a sepultura. Você que está aqui hoje, que não ouviu o Evangelho ainda, você só subirá às alturas se você descer ao máximo da terra, à sepultura, ao lugar onde a sua vida encontrou o único estado em que o homem pode se encontrar, a morte. É na reflexão sobre a morte, é no nosso pensamento sobre a morte que nós descobrimos o valor intenso do Evangelho e o que o Evangelho nos ensina sobre vencer o mundo. É só quando você reflete o que significa a sepultura, é só quando você reflete o significado da morte, que você é capaz de entender a magnitude da vitória de Jesus sobre a morte, ressuscitando dentre os mortos, e como diz Paulo em Colossenses, se tornando o primogênito dos mortos, inaugurando o céu daqueles que um dia também ressuscitarão dos mortos. É preciso olhar nos olhos da morte para subir aos céus, e você não vai fazer isso em pé, você só vai fazer isso de joelhos. É só quando descemos que nós subimos, é só quando nós nos humilhamos que nós encontramos a graça de Deus.
Quer salvar seu casamento? Se humilhe. Quer salvar sua família? Se humilhe. Quer salvar seu coração do desespero, da autossabotagem, do orgulho, da vaidade? Se humilhe. Mas não se humilhe diante de você, porque isso será vitimização. Se humilhe diante do Senhor vitorioso. Se humilhe diante daquele que desceu e agora subiu. Se humilhe diante dele. Dobre os seus joelhos e você verá os céus. Permaneça em pé e você jamais verá os pés de Jesus. Aquela mulher, para lavar os pés de Jesus, ela não poderia fazer isso em pé. Para que ela pudesse lavar os pés de Jesus com as lágrimas, ela tinha de colocar o lugar mais alto, que é a sua cabeça, no lugar mais baixo de Jesus, que é os seus pés. Se você quer encontrar os céus, sua cabeça tem de estar nos pés de Jesus, e você só vai fazer isso se você dobrar os joelhos. E quem te ensinou isso? Jesus. Ele é aquele que subiu, porque um dia desceu. Paulo está lembrando a igreja, ele é vencedor sim. E eu vejo Paulo com as algemas, um soldado, e dizendo: ele venceu, para que nossa humilhação não fosse o ponto final da nossa jornada até os céus. Não somos servos de Roma, não somos súditos dos reinos deste mundo, somos súditos do reino de Jesus Cristo. Ele é o nosso rei. Mas ele no versículo 10 diz: aquele que desceu, ele faz questão de dizer, é o mesmo, não é outro, é o mesmo, que subiu acima de todos os céus, para, veja, encher todas as coisas. Vamos repetir todos juntos: para encher todas. E você vai repetir isso de novo: para encher todas. E de novo: para encher todas. Eu só não vou pedir para você falar para a pessoa que está do seu lado, mas é para encher todas as coisas. Paulo já está falando isso desde o 23, do capítulo 1, versículo 23. Cristo é a plenitude de todas as coisas, e por meio da igreja, Ele enche todas as coisas. Eu não perdoo se você estava na série de Gênesis, você não entendeu o que Paulo está dizendo aqui. Principalmente o primeiro sermão. Gênesis abre mostrando para a gente que a criação, ela é da ordem do enchimento. O que ele faz na criação? Ele vê a terra sem forma e vazia, torro vavorro, lembra? Que é a terra desértica, que é a terra inóspita, não podemos viver nessa terra. E o que ele vai fazer? Ele vai criar. E qual é o processo da criação? Separar as coisas, ordenar e encher. Separar, ordenar e encher. Ele separa céu e terra, ordena o céu, ordena a terra, separa a terra do mar, ordena o mar, e enche o mar de peixes, enche o céu de estrelas, enche a terra de plantas e animais e seres viventes. E quando os homens estão prontos, ele diz: encham a terra, multipliquem-se, encham a terra. A obra cósmica de criação de Deus é a obra do enchimento. Ele não suporta o vazio na sua criação. Ele vai encher todos os espaços vazios de sua criação, até a sua alma vazia. Você que está aqui hoje, que veio aqui pela primeira vez e que tem a sua alma vazia, este Deus que criou o mundo, enchendo de estrelas os céus, enchendo de peixes os mares, enchendo de plantas e seres viventes o mundo, Ele todinho vai encher você. Se você souber hoje onde você está, se você se encontrar hoje nesta sepultura onde você foi vencido pela morte e não sabe como dela sair,
Ele vai encher o vazio de sua alma, Ele vai encher o vazio de seu coração, vai encher sua vida de plenitude. Onde há vazio, Deus enche. Onde há vazio, Deus traz plenitude. Onde há vazio, Deus traz preenchimento. As coisas são preenchidas por Ele. Jonas, eu quero que meu casamento fique cheio. Ele é como o céu sem estrelas. Ele vai encher de estrelas o seu casamento. Jonas, a minha relação com meu filho, com minha filha não está nada legal. Está vazio. Ele vai fazer da sua relação com seu filho e sua filha, uma terra, que agora vai ser cheia de plantas e de animais. Porque a obra de Deus é encher todas as coisas. Então veja, o que Jesus fez ao vencer? Realizar a plenitude de todas as coisas, encher todas as coisas, preencher todas as coisas. A igreja não pode estar vazia. Uma igreja vazia precisa ser cheia. Ela não pode ser uma forma vazia, ela também tem de ser preenchida. E é aqui que entram os dons. Você entra vazio de dons, e Deus te dá dons na medida certa, para trazer plenitude na sua existência, para que na sua jornada, no seu andar, você perceba que no corpo de Cristo você tem uma missão, e essa missão está exatamente nessa graça, nesse dom, na medida do dom de Cristo concedido a você. Bom, aí o que ele faz? Termina o primeiro ponto falando que é por isso que sobe. Ele sobe justamente para encher todas as coisas. Mas na sequência Paulo vai para o segundo tópico, que é explicar o segundo verbo, o verbo dar. Ele não só sobe aos céus, versículo 8, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro. Mas veja, ele concedeu dons aos homens. Ele deu dons aos homens. Homens vazios de dons, ele lhes deu dons. Como ele faz isso? Para a gente poder seguir, a gente precisa fazer uma distinção aqui nesse texto importante, que é a distinção entre dom e ofício. Por exemplo, pastores, presbíteros, diáconos, são ofícios da igreja. Fazem parte do oficialato da igreja. Portanto, eles têm uma ordenação distinta, peculiar, específica, uma missão de governança, uma missão de liderança na igreja. Mas Paulo não está falando de ofícios aqui. Paulo está falando de dons, preste atenção, Paulo está falando de dons, e ele deu dons aos homens. Ele não está falando de ofícios, ele está falando de dons. É preciso que a gente faça essa distinção entre dons e ofícios, para que a gente perceba que os dons são dados a cada um dos membros da igreja, de acordo com a medida do dom de Cristo. Os dons são dados a cada um de nós, mas os ofícios, eles são dados apenas àqueles que são responsáveis pelo governo da igreja. E a gente sabe onde encontram essas passagens, em que mostram, tanto em 1 Timóteo, Tito, como devem ser entendidos esses oficiais da igreja, esses que vão receber ministérios, direções específicas de governança. Paulo não está falando desses oficiais aqui. Paulo está falando de todos os membros da igreja. Não há aqui distinção entre clero e igreja. Paulo está se dirigindo a toda a igreja, a todo o sacerdócio dos santos, que é a igreja, toda a comunhão dos santos, é a igreja como um todo que ele está se referindo.
Então o que Paulo vai dizer? 2, é o verbo, conceder. Ele não só subiu, mas ele deu, ele concedeu. Toda a teologia paulina, a gente pode dizer com toda a clareza do mundo, é uma teologia da dádiva. Ele o tempo todo está querendo mostrar para a igreja que Deus é doador, que o Evangelho é doador, que é da ordem da dádiva. E o que Deus concedeu? Veja o que Paulo diz: e Ele mesmo, aquele que subiu aos céus, que é vencedor e que encheu todas as coisas, Ele mesmo concedeu uns, veja a lista, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Veja que ele não está esgotando todos os dons. Você vai encontrar essas listas em diversos lugares. Em 1 Coríntios você vai encontrar uma lista inclusive maior do que essa. Então observe que Paulo está apenas mostrando alguns dons concedidos a alguns dentro da igreja, não é a todos, mas a alguns dentro da igreja. Alguns dentro da igreja são agraciados com dons. E a primeira sequência é dos apóstolos e profetas. A sequência dos apóstolos e profetas não pode ser interpretada sem levar em consideração o versículo 20 do capítulo 2, que nós já expusemos aqui. Veja o que Paulo diz a partir do versículo 19 do 2: assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Esses apóstolos e profetas aqui, os profetas devem ser entendidos no mesmo patamar dos profetas do Antigo Testamento, mas que agora estão presentes ainda na igreja, realizando o ato profético, tanto como o ato apostólico no caso dos apóstolos. E a gente precisa tomar muito cuidado aqui, porque hoje em dia parece que existem apóstolos, não é? E às vezes a gente acha que existem também profetas, e a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui. Por quê? Primeira coisa importante, para essa igreja aqui, presta atenção no que eu vou te dizer, não pisca, presta atenção. Para essa igreja aqui não existe Novo Testamento, ele só tem um Antigo Testamento. Paulo está expondo um trechinho de Salmos, eles ainda não têm o Novo Testamento que você tem nas suas mãos, tá certo? Você entendeu isso? Pronto. Segunda coisa importante, Paulo, Pedro, Tiago, não são teólogos da igreja, são Bíblia. Eles são a Bíblia dessa igreja. Eles são a Bíblia dessa igreja. Quando você lê, por exemplo, lá em Apocalipse capítulo 2, né, quando ele vai entregar as 7 cartas às igrejas da Ásia Proconsular, ele começa com a primeira igreja, que é a igreja de Éfeso. Ele vai dar um monte de elogios para aquela igreja e vai dizer que uma das coisas proveitosas daquela igreja, uma das características poderosas daquela igreja é que ela é resistente aos nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Aqueles que se diziam apóstolos e não são. Naquela época tinha esse tipo de coisa. Naquela época algumas pessoas queriam ser apóstolos sem ser apóstolos. E por que elas queriam ser apóstolos, hein? E também profetas. Porque como o cânon não está fechado, tudo que elas podem dizer tem o peso da Bíblia. Então Paulo está se referindo aqui a uma classe de homens que falam em nome de Deus com autoridade poderosa. Poderosa. Não só daqueles como testemunhas oculares de Jesus, os 12, não só como aquele que é o apóstolo, digamos assim, fora de tempo, que é Paulo, que testemunha o Cristo ressurreto, tá certo? O Cristo ressurreto está diante dele, por isso que ele é considerado um apóstolo, como o caso de um Tiago, irmão de Jesus, pastor de Jerusalém, autor da epístola de Tiago. Estes homens são autoridade neotestamentária naquele contexto, por isso que eles estão dizendo deve ter autoridade máxima. Mas se uma pessoa se diz apóstolo sem ser, o que acontece com a igreja? Ela toma a palavra desse falso apóstolo como se fosse Bíblia. Ela toma a palavra desse profeta como se fosse a Bíblia, no caso dos profetas do Antigo Testamento.
Então veja, Paulo não está negando isso. Paulo está dizendo que Deus deu dons àquela igreja, para que aquela igreja pudesse ver nos apóstolos e nos profetas a preservação da palavra, a preservação do evangelho. Aquela igreja estava ouvindo o evangelho da boca de um apóstolo, de Paulo. Paulo está dizendo: um dom me foi dado, e eu estou exercendo esse dom para o benefício da igreja. A mesma coisa vai acontecer com o evangelista, que é aquele que vai pregar o evangelho, vai proclamar o evangelho, vai anunciar o evangelho em lugares onde o evangelho não chegou. Vai funcionar quase como um fundador de igreja, quase como um plantador de igreja, como um missionário. Não só isso, ele também concedeu a outros pastores e mestres. E aqui a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Alguns tentam distinguir o pastor e mestre como se fossem duas coisas distintas, mas a gente sabe pelas outras epístolas de Paulo que todo pastor é didáscalos, todo pastor é mestre. Então aqui a gente pressupõe que o pastor que ele está se referindo aqui é o pastor mestre. Mas que a igreja pode ter mestres sem serem pastores? Pode. Mas o que Paulo está dizendo aqui, o que ele está se referindo aqui, são aos pastores mestres, os pastores que ensinam a igreja, que ensinam e cuidam da igreja. Mas não somente isso, se ele está falando sobre o dom, ele está falando também sobre a capacidade que pessoas da igreja, que indivíduos da igreja têm, de exercer esse dom. A discussão sobre a atualidade desses dons hoje ou não, isso fica para outro sermão. Mas o que eu posso te garantir com toda a minha força é que quando o cânon se fechou, não tem mais nada que a igreja precise saber além do que aquilo que está nas Escrituras. Você não precisa mais de ninguém para saber o que você precisa, não só para ser feliz, mas para obedecer a Jesus. Tudo o que você precisa saber está na Bíblia. Tudo o que você precisa para ser renovado, para ser cheio do Espírito, está na Bíblia. Então ele concede dons com uma razão. Qual é a razão? Versículo 12: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. A palavra aí, ela é a palavra da equipação, a palavra do preparo. Você vai equipar alguém, você vai preparar alguém para algo. O aperfeiçoamento tem de ser entendido como alguém que está sendo treinado. Portanto, o que esses dons específicos que Paulo está mencionando aqui, eles exercem na vida da igreja? Eles exercem um preparo na igreja. Os santos precisam ser preparados, a igreja precisa ser preparada, a igreja precisa ser ensinada. Meus irmãos, como a igreja sofre quando o pastor deixa de ensinar a igreja e passa a escovar a ovelha, como se diz por aí. Pastor que gosta de escovar a ovelha, não é o escovão de ovelha, que é o bajular, né? Oh, que bom que você veio hoje, né? E aquela bajulação toda, e nada de Bíblia, nada de ensino das Escrituras. A igreja precisa ser preparada para o dia mau, porque o cafunézinho, na hora que você estiver passando na noite escura da alma, ele não vai ser mais poderoso do que a palavra que foi pregada e que foi ensinada e que marcou seu coração. Então é com vistas ao preparo dos santos que Deus libera dons, para que cada um dos membros da igreja possam desempenhar o seu serviço. Aí a palavra diaconia, possam desempenhar a sua ergon diaconias, a sua obra diaconal, a sua obra ministerial. Ou seja, parece que esses 4 fundamentos que Paulo vai apontando aqui, como dons concedidos a alguns dentre aqueles que recebem outros dons na igreja, são responsáveis por dirigir a igreja, por colocar a igreja num treinamento, numa preparação, para que esta igreja possa cada um exercer a sua obra ministerial, cada um exercer seu ministério. E qual é o fim de tudo isso? Jonas, por que todo mundo tem que exercer uma obra ministerial? Por que todo membro de igreja tem de exercer um ministério?
Porque se os membros de uma igreja não exercerem o ministério, essa igreja não alcança a edificação do corpo de Cristo. Edificação do corpo, ele junta duas coisas: o corpo como algo biológico e edificação como um prédio, como pedras que você pode juntar e construir algo. Ele está dizendo que é preciso esses dons serem desempenhados na igreja, para que a igreja seja preparada, essa em que cada um recebeu o dom segundo a sua medida, para que cada um exerça seu ministério. Então, meu irmão, minha irmã, você que é membro dessa igreja, veja, você não é alguém que vem aqui para ser servido. A Bíblia não está dizendo que a igreja é um lugar de pessoas para serem servidas. A igreja é o lugar onde você vai exercer esse dom que Deus te deu. Deus te encheu com um dom, numa medida certa, para que você possa exercê-lo na igreja. E Ele instituiu algumas pessoas com mais dons, dons que vão ajudar a igreja a ser preparada. A gente tem o ensino dos apóstolos, a gente tem o ensino das escrituras, a gente tem o ensino do evangelho, a gente tem o ensino preservado dos apóstolos, das escrituras e do evangelho, no ensino dos pastores mestres, para que essa igreja ordenada, preparada, cada um possa exercer o seu ministério e o corpo de Cristo ser, portanto, edificado. Não é você, não sou eu, é o corpo, a igreja inteira edificada. Versículo 13. Vem a pergunta: até quando? Até quando a gente vai fazer isso? E aí ele sai do cada um e volta para todos de novo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O que Paulo está dizendo? Que tudo isso acontece para que toda a igreja chegue à unidade. Mais uma vez, Paulo está preocupado com que cada pessoa com seu dom possa exercer o dom, ser preparada, instruída, ensinada, para que a pessoa possa exercer o seu dom na igreja. E ao exercer o seu dom na igreja, a igreja vai alcançar unidade. Não só unidade, mas ela vai alcançar conhecimento. E essa palavra conhecimento, alguns traduziram por pleno conhecimento. Mas melhor do que pleno conhecimento é conhecimento direcionado. É isso que Paulo está se referindo aqui. Há um conhecimento específico. E que conhecimento específico é esse? O conhecimento específico do Filho de Deus. Para onde nós devemos ser levados no ensino para ordenar nossos dons? Para Cristo. Se você não consegue contemplar o Filho de Deus, se não há desejo, fome de você conhecer Jesus, sua obra, saber o que Jesus fez, você está perdido no discipulado. O discipulado não é em seus passos o que faria Jesus, não é uma especulação sobre o que Jesus seria no mundo que nós vivemos hoje. Não somos conduzidos à especulação, somos conduzidos ao ministério apostólico, profético, evangelístico dos pastores mestres da igreja, que não ensinam outra coisa senão aquilo que Jesus fez, tudo no passado, que Jesus fez, Jesus realizou, Jesus mostrou, Jesus ensinou. Nossa obrigação não é imaginar como Jesus seria, é conhecer o que Ele é, o que Ele foi. E isso a gente só conhece pelo ensino das Escrituras, pelo ensino de quem é Jesus. Quando a gente se preocupa em saber quem é Jesus, a gente dá o passo mais importante a se tornar maduro. E é tão interessante porque agora Paulo transforma a epístola dele, que é uma epístola exortativa, numa epístola sapiencial. Tudo agora é sabedoria. Se você presta atenção agora, você vai lembrar de Tiago, você vai lembrar de Jó, você vai lembrar de Provérbios. Essa linguagem que está aqui é a linguagem da sabedoria. Ele quer que a igreja alcance sabedoria. E onde está a base da sabedoria da igreja? No conhecimento do Filho de Deus. Sabe tudo de teologia, mas não sabe nada de Cristo. Sabe tudo o que os teólogos pensam sobre Cristo, mas não sabe nada de Cristo. Conhece tudo sobre história, conhece tudo sobre teologia sistemática, conhece tudo, mas menos de Cristo.
E conhecer de Cristo é de contemplar a sua obra, de contemplar o que Ele fez. Porque é só assim que pessoas alcançam maturidade. Paulo então está contrastando aqui algo muito parecido com o que Tiago faz no capítulo 1 de Tiago, quando ele diz que a alma dividida, dípsicos, ela fica arrastada pelo vento que joga as ondas de um mar para um lado, para o outro, ela é instável. O maduro não é instável, o maduro sabe bem para onde ele está indo, ele está caminhando em direção a um alvo, ele sabe onde ele quer chegar, ele não fica oscilando entre dois senhores, ele não fica oscilando entre o Império Romano e entre o reino de Jesus. A pessoa madura, ela é madura à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, o que é a plenitude de Cristo? É o estado último e perfeito do caráter de Cristo Jesus. Agora, meu irmão, é a hora que você tem que ficar desesperado. É a hora que você diz assim: acabou tudo. Se o que os dons na vida da igreja representam é uma dádiva divina para que eu possa, no exercício desse dom, buscar alcançar a maturidade como a de Jesus, está muito longe. Ou alguém aqui ia dizer assim: está fácil, Jonas, Jesus e eu estamos assim, ó. Não, né? A gente olha para Jesus e a gente se sente tão aquém. Mas é isso que Paulo está fazendo com aquela igreja. Não é Nero o modelo ético de sua vida, não são os políticos os modelos de sua vida, não são os ativistas políticos o modelo de sua vida, não são os gestores das grandes empresas que dão certo que são modelos para a sua vida. O modelo ético de sua vida é Jesus Cristo. O modelo ético de sua vida não é um pastor de sua igreja. Ele só será modelo para você se ele seguir a Jesus. Se ele não seguir a Jesus, ele será um péssimo modelo para você. O modelo que nos interessa é Cristo. Ele é a maturidade que queremos chegar. Imagina o iracundo ouvindo isso hoje, dizendo: meu Deus, eu tenho que dar a outra face. É, meu filho, isso foi o que Jesus fez. E por quê? Versículo 14: para que não mais sejamos como crianças. Aqui é o bebezinho mesmo. Paulo está usando um termo que é para criança bem tenra idade, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Veja a atenção flutuante, né? Nossas crianças, quando são muito pequenas, elas perdem a atenção muito rápido. É muito difícil, né? Então, imagina um pastor tentando pregar um sermão expositivo de Efésios capítulo 4, do 7 ao 16, para as crianças, bebezinhos, não é? Se ele não pregar isso em 15 minutos, o que seria um milagre, né? Não vai ter muita chance ali, né? Porque a atenção, ela dura só um instante, é muito pequena. Aqui já tem muita gente que parece um bebezinho, que já começa, não é? Porque a ideia é de você consegue ter menos atenção, a sua atenção muda rapidinho, aconteceu alguma coisa, você já muda, são pessoas sem foco. Então hoje elas estão dizendo: eu vou fazer isso e vai dar tudo certo na minha vida. No dia seguinte: não é mais legal isso, acho que eu vou ser isso. Aí agora eu vou ser isso, blá, 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 trabalha. Mas isso não é legal, acho que eu vou ser aquilo. Aí vai. Aí quando vai, prova um pouquinho, diz: não é isso que eu quis não, acho que eu quero ser outra coisa. Aí vai de artista, a engenheiro, a advogado, a pastor. Fica perdidinho, não sabe o que quer, vai para um lado, vai para o outro, não se sente feliz nem lá, nem acolá. E aí vai para o trabalho na segunda-feira e diz assim: eu sou torro-vavorro, eu sou uma terra vazia. Vem, trabalho, enche minha vida, me dá sentido, me dá plenitude. E o trabalho é deste tamaninho, não consegue te dar plenitude, porque ele não foi feito para te encher. Teu trabalho não vai te encher. Amanhã você vai sentir fome de novo. E aí a gente fica igual criança, batendo em todas as portas possíveis.
arrastados por todo e qualquer vento de doutrina, qualquer outro ensino mais fácil, um ensino mais fácil de a gente entender, algo mais palatável, algo que seja mais mastigadinho. Jonas, mastiga Efésios 4, do 6 ao 16 para mim, e só me dá o suco, creme de la creme. Eu só quero isso e nada mais. Não tem o creme de la creme, não tem. Então o que acontece? A medida da estatura vai definindo se ela alcança a maturidade ou se ela ainda é um bebezinho. O bebezinho, a igreja bebê, ela vai correndo de um lado para o outro. E eu queria que você prestasse atenção, Paulo não está mais falando de indivíduos, ele está falando de uma igreja. Quando os indivíduos não realizam seus dons, o todo da igreja ela fica um bebezinho. Quando você não realiza seu dom, você promove a infantilidade da igreja nesses termos. Você faz a igreja regredir na sua atenção, faz a igreja regredir na sua busca do conhecimento de Jesus e da palavra. Quando você fica reclamando, dizendo eu não estou entendendo, eu não quero, eu não vou aprofundar, você está contribuindo para que a igreja fique ainda nessa fase bebezinha. Mas quando você muda a sua história e aplica os seus dons, investe os seus dons, você está fazendo esta igreja amadurecer. E Paulo não está preocupado com o seu amadurecimento sozinho, Paulo quer o amadurecimento de toda a igreja. Meus irmãos, Paulo não está dizendo que os presbíteros da igreja, eles devem ter conhecimento das escrituras e pronto, isso vai ser suficiente para que a igreja seja madura. Por isso os pastores têm de ensinar, e eles estarão em pecado todas as vezes que eles não ensinarem as escrituras, porque é ensinando as escrituras que cada membro vai aprendendo o seu dom e vai exercendo o seu dom e vai conhecendo e vai crescendo, e a igreja se torna madura. Deus não quer você maduro, Deus quer uma igreja madura. Mas se Deus te deu tanto conhecimento, se Deus te deu tanto entendimento, por que você está sentado nos seus dons? Essa foi a palavra que minha mãe um dia me disse. Cheguei para ela, moleque ainda na igreja, não quer mais fazer nada, estava revoltado. Filho de pastor é assim, quando revolta, meus irmãos, é touro bravo. Não quero fazer mais nada, não sei nem se creio. O negócio é bravo. Você acha que a gente é anjo, né? Filho de pastor, filho de crente não é anjo não. Aí a gente fica assim, né? Não quero mais nada. Nunca esqueço, minha mãe é uma nordestina que ensinou a gente a nunca deixar a Bíblia no chão, porque se deixasse a Bíblia no chão, como uma boa nordestina, o cinto comia, né? Então era melhor a gente não deixar a Bíblia no chão. Extremo respeito com as escrituras e etc. Mas nesse dia ela olhou para mim, eu falando um monte de besteira, gente. Ela olhou para mim e falou assim: sabe qual é o maior problema das igrejas, filho? Não é os bancos vazios, são as pessoas sentadas em seus próprios talentos, são as pessoas sentadas em seus próprios dons. Você, filho, é um covarde. Você sentou no seu dom, e Deus vai cobrar isso de você. Domingo seguinte eu estava tocando na igreja de novo, irmãos. Por quê? A gente não quer mais, a gente não quer, e diz, não, mas veja, a igreja precisa de você, meu irmão, precisa de você, minha irmã, para isso aqui ser amadurecido. Todo mundo tem de buscar amadurecimento. Versículo 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Veja as afirmações do 16, de quem todo o corpo, não é mais cada um, está percebendo? Todo o corpo, e ele vai usar duas palavrinhas, bem ajustado e consolidado. Bem ajustado e consolidado são aquelas palavrinhas que vem acompanhado com aquele prefixo que eu ensinei para vocês um tempo atrás, o sim, que é o com algo, sempre junto com. O primeiro é uma palavra que Paulo cunha, é uma palavra criada pelo próprio Paulo, não existe essa palavra em qualquer outro texto, só em Paulo mesmo, ele inventou essa palavra, que é uma palavra usada para unir com. A outra palavra também significa unir com, mas as duas têm sentidos diferentes. Essa primeira é o unir com, do contexto de pedras removidas de um lugar
e empilhadas para uma edificação, que pode ser de um prédio, como de uma sepultura. Quando se monta uma sepultura, você pega as pedras e junta essas pedras para que elas fiquem bem ajustadinhas, para que você tenha ali uma sepultura, ou uma casa, ou uma edificação. Paulo está dizendo, de quem todo o corpo, toda a igreja, bem ajustada. Nós não somos um monte de pedras jogadas num ponto. Não é assim, nós não somos, a igreja não é isso aqui, ó, um caminhão, sabe aqueles caminhões cheios de pedra, que vira aqui todo domingo, aí cai um monte de pedra aqui. Domingo que vem, né, volta todo mundo no caminhão, aí o caminhão vira e cai um monte de pedra. Não, Paulo diz que a igreja é um monte de pedrinhas, bem juntinhas e ajustadas, ordeiramente ajustadas. Elas estão combinando, elas estão, cada pedra no seu tamanho, no seu jeito, com o dom que lhe foi dado, está exercendo o lugarzinho ideal dela ali no templo. Por isso, meus irmãos, eu não sou contra as pessoas terem lugares cativos na igreja. Vocês já sabem disso, né? Meu lugar é aquele, não tomem. Você vê que o Léo já está ali de guarda para mim, né, Léo? Por quê? Quando você olha para aquele canto e você não vê o irmão, está faltando a pedrinha de hoje, não está ainda bem ajustado. Quando o irmão vai embora, puxa, aquele irmão foi embora. Quando o irmão falece, como a gente viveu há um tempo atrás, tão triste, e ele não está mais ali. Sabe, é disso que a gente está falando, o seu lugarzinho, daquele lugar ajustado, e que não foi colocado de qualquer jeito. A segunda palavra também é unir com, mas é a palavra dos filósofos. Paulo usou as palavras que Aristóteles usava na Tópica, para dizer o seguinte: para apresentar uma argumentação, eu preciso de vários argumentos ordenados, porque se esses vários argumentos não forem bem ordenados, eu não tenho uma boa argumentação. Uma boa argumentação não é um monte de argumentos que eu jogo ali sem sentido, e falo um monte de coisas nada a ver. Não, são argumentos que todos eles têm um a ver com o outro, eles têm uma relação entre eles, e por isso a gente tem uma argumentação. A gente poderia, trocando em miúdos, é como um sermão, quando você tem todos os argumentos, e eles estão todos ordenados, você tem toda uma argumentação ordenada. A igreja é como um sermão bem ordenado, como eu espero que hoje tenha sido. Como que Paulo termina? Pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte. Ele volta para a parte. Segundo a cooperação, a obra de cada um. Porque é isso que vai garantir o seu próprio crescimento, e aí ele volta para o todo. O seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. A gente fala a verdade em amor e a gente edifica a igreja em amor. A gente fala a verdade em amor para que a igreja, sendo ensinada, ela possa sendo exortada, ela possa evidenciar os seus dons, realizando o seu ministério. Mas a igreja também é edificada no crescimento em amor, quando este crescimento é um crescimento realizado num ambiente de amor, num ambiente de crentes que se amam. Próximo passo, semana que vem, a gente vai andar de um outro jeito. Até hoje a gente andou em unidade. A partir da semana que vem a gente vai aprender a andar em santidade. Nossa peregrinação continua. Mas antes, para aqueles que não andam com Deus, eu gostaria de dizer que você só pode andar com Ele se hoje você se arrepender dos seus pecados. Se hoje você ouviu tudo isso e diz: eu quero fazer parte de uma igreja, eu quero ser membro do corpo de Cristo. Primeiro eu quero dizer para você
que você não é salvo por causa de obras, mas você é salvo por causa de Cristo Jesus. E se hoje você confessar a sua fé em Cristo Jesus, se hoje você disser: eu creio nesse Cristo vitorioso, nesse Cristo que está acima de todos, que venceu porque desceu, e eu quero hoje descer para subir, eu quero descer para um dia chegar aos céus junto com essa igreja. Eu quero encorajar você a, nesse momento de oração, a entregar sua vida para Jesus, entregar seu coração para Jesus e dizer: Jesus, eu estou aqui vazio como um céu sem estrelas, me enche de estrelas. Eu sou como um mar sem peixe, me encha de peixes, mas não me deixa sair hoje daqui vazio, sem a plenitude da sua vida em minha vida. Eu quero convocar toda a igreja a curvar sua cabeça e em oração, colocar seu próprio coração diante de Deus. O que você tem feito com os dons que Deus tem te dado? Como você tem lidado com os dons que Deus tem distribuído através do dom de Cristo? Como você tem lidado com a sua igreja? Como você tem lidado com a vocação que você recebeu do Senhor? Por que você está sentado nos seus dons? Por que você está sentado em seus talentos? Por que você está sentado no dom que Deus te distribuiu na boa medida de Cristo? É hora de você se levantar e servir ao Senhor. É hora de você se levantar e servir a essa igreja, para que toda essa igreja cresça em maturidade, seja edificada para o amadurecimento não só da igreja, mas do corpo de Cristo como um todo. Oh Senhor, nós estamos hoje aqui clamando para que tudo aquilo que o Senhor faz e ordena possa também reverberar em nosso mundo interior. Ordena nosso coração desordenado, ordena nosso mundo interior desesperadamente confuso. Faz com que a gente entenda, Pai, a grande obra que o Senhor está fazendo em nosso meio, nos liberando dons para exercermos o ministério na igreja. Isso fazemos no nome de Jesus.